consagrados a Nossa Senhora, a nossa Mãe, a Virgem Imaculada. Peçamos ao Senhor a graça de nos mantermos firmes diante da vontade de Deus, firmes na busca do reino de Deus, para que o mundo não venha me enganar nem me enganar. Eu preciso que permaneçamos na presença de Deus, na vivência da vontade de Deus. Não permitir que o mundo nos engane, não permitir que o mundo nos tire da presença de Deus, mas nos mantermos firmes na presença daquele que tudo pode, firmes na presença de Deus, que nos chamou a uma vida nova. Deus, ao enviar seu Filho ao mundo, como diz João 3,16, não para condenar, mas para salvar, para nos dar vida e vida em plenitude, vida em abundância, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido, como encontramos São Lucas nos dizendo, quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Mas Jesus veio procurar e salvar. Também nós escutamos na parábola das ovelhas, onde o pastor deixa as 99 ovelhas para ir atrás de uma só, uma que se desgarrou. Isso é amor. Isso é o amor de Deus, meu irmão, por mim e por você. Por isso não queiramos sair da presença daquele que nos ama com amor infinito, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar. Mas o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em plenitude. E esta vida, meu irmão, minha irmã, vale a pena perder para ganhar. O mundo nos oferece muitas coisas. O mundo nos proporciona alegrias falsas, passageiras. Mas Deus não nos engana. Deus não se engana. Por isso, meu irmão, minha irmã, vale a pena lutar. Lute pela sua santidade. Até porque, meu irmão, não estamos só. Não é eu sozinho, não é você sozinho, não é você sozinha que vai lutar. Jesus disse, eu vou para que ele venha. E quando ele vir, ele vai ensinar-vos, recordar-vos todas as coisas. Eu vou para que ele venha, porque é ele que dá a força, é ele que dá a fortaleza, é ele que edifica, é ele que nos dá firmeza, o Espírito Santo de Deus. Por isso, irmão, não desista de ser de Deus. Não desista de estar na presença de Deus. Jesus te ama com amor infinito. Jesus te ama com amor incomparável, um amor incondicional. Isso é uma verdade. Mas o mundo procura nos enganar. O mundo procura nos desviar. O mundo procura, através das situações, muitas vezes somos submetidos a tentar nos esfriar, a tentar nos desestimular, a tentar tirar de nós a alegria de ser de Deus, de querer ser de Deus, de servir a Deus, de estar na presença de Deus. Mas é preciso que eu e você permaneça firmes na palavra de Deus, firmes. Talvez você esteja passando nesses tempos de hoje por uma situação difícil. Estamos vivendo tempos não bons. Estamos em meio a uma pandemia, em uma luta contra o Covid-19. Estamos em meio a uma luta contra o desemprego. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja, talvez eu esteja nessa situação, passando também esta dificuldade, passando também por este vale tenebroso de tantas e tantas situações que querem nos tirar a paz, que querem nos tirar da confiança naquele. Mas eu te trago hoje esta palavra que diz o seguinte: busque, pois em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus.
e todo o resto, todas as outras coisas, vos será dado em acréscimo. Mateus 6,33. É a palavra de Deus que nos diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todo o resto vos será dado em acréscimo. Por isso, meus irmãos, nós devemos confiar em Deus acima de tudo. Não desista, seja valoroso, seja corajoso em nome de Jesus. Não desista, primeiramente não desista de você. Não desista do seu irmão, da sua irmã, não desista de ninguém. Porque Deus não desiste de ninguém. O Senhor não desiste de ninguém. Veja nessa parábola como Ele não desiste de mim nem de você. Mesmo que nós nos desviem, mesmo que nós nos desgarremos do rebanho, Ele diz: eu vou em busca de você. Escute agora nesta palavra. E Ele nos fala em sua palavra, aqui na palavra, através do evangelista Lucas 15, a partir do verso 3, então lhes propõe a seguinte parábola: quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? O Senhor está dizendo aqui: se você, olha, homem do campo, você tem 100 ovelhas, e aquela ovelha para você, ela tem um valor significativo, unicamente um valor material. E se você perde uma dela, você tem 100, você deixa as 99 ali no lugar seguro e vai em busca daquela que você perdeu, porque você não quer perder uma só. O Senhor diz: muito mais eu, porque o valor que vocês têm para mim não é um valor material, não. Não é um valor unicamente em questão numérico, de mais um que faz 2 ou faz 3, não. O valor que eu deposito e eu tenho para com cada um de vocês é um valor incomparável. É um valor que não se pode calcular a preço de ouro e prata. É um valor que não se pode, ninguém pode pagar o preço de vocês. Porque o preço qual eu paguei por vocês, minhas ovelhas, meu povo, diz o Senhor, foi o meu sangue na cruz. Foi o meu sangue derramado no madeiro da cruz. Por isso, meu irmão, minha irmã, não vamos nos deixar enganar com as mentiras que o mundo tem pregado. Olha, para você não tem mais jeito. Olha, não tem mais saída. Olha, agora acabou. Olha, agora tudo findou. Mentira. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. A vida é Jesus. Deus tudo pode realizar na minha vida e na sua vida. Eu e você só temos que confiar. Permanecermos confiantes, permanecermos firmes, permanecermos na caminhada, seguindo avante, indo em frente, no caminho que é Cristo, na justiça, não nos corrompendo, não aceitando as migalhas que o mundo está nos oferecendo, não nos permitindo sermos corrompidos pelas propostas indecentes, pelas propostas que querem nos corromper, pelas propostas que querem nos tirar da verdade que é Cristo, da vida que é Cristo, do caminho que é Cristo. Confiar no Senhor. Como a gente ouviu aqui em Mateus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto será dado em acréscimo. Isso Lucas no capítulo 15, a partir do versículo 3, vem nos dizer que o Senhor, Ele tem por nós uma estima muito grande, que Deus pagou o preço muito caro. Meu irmão, minha irmã, você é caro para Deus. Você é precioso
preciosa para Deus. Ora, Deus não enviaria seu único filho para sofrer no madeiro da cruz se você não tivesse valor, se você não fosse valioso, se você não fosse tão precioso para Deus. Nunca Deus teria enviado seu filho por mim, por você. Mas se Deus enviou é porque nós somos valiosos para Deus. Nós valemos o preço de um Deus. Nós valemos o preço do sangue de Cristo, do próprio Cristo, que se deu por mim, por você. Então, meu irmão, minha irmã, nós não somos devedores da carne para vivermos os seus caprichos. Nós não podemos nos permitir que o pecado nos amarre, nos amordace, nos deixe paralisado, não. Nós temos que nos levantar e dizer: eu sou de Deus. Deus deu a vida por mim, Deus me comprou, não sou devedor da carne, não posso estar no capricho do pecado, não posso permitir que os grilhões, que o aguilhão esteja me atormentando, porque eu sou livre em Cristo na cruz. Na cruz Jesus pagou o preço por mim e por você. Então nós não podemos permitir que nenhuma forma de algema possa nos impedir de ser livres. Não podemos permitir que as amordaças do mundo venham nos impedir de falar, pois o papel do profeta é anunciar Jesus e denunciar as obras das trevas. Por isso você, meu irmão, minha irmã, batizado, batizada, cristão, tu és chamado a ser Cristo. E ser Cristo é assumir a missão que Jesus deixou para a igreja, da continuidade. E tu és igreja viva. Tu és templo vivo. E como tal deve se comportar. A igreja não se corrompe. A gente vê logo lá no início da caminhada dos apóstolos, não se corromperam. As autoridades chamavam: vem cá, não fale no nome deste homem, e aí nós faremos com vocês aí um vínculo de amizade, e aí nós poderemos ajudar vocês, e aí nós poderemos ceder para vocês alguns transportes, alguns jumentinhos que podem levar vocês nas comunidades. Vocês estão andando a pé, aí a gente pode lhe dar uma mesada por mês aqui, a gente pode falar lá com o governador e ele pode ajeitar uma mesada para vocês. Agora é o seguinte, não fale no nome desse Jesus. Vocês vão ter que ler a nossa cartilha. Os apóstolos não se intimidaram. Primeiro não aceitaram as propostas, e depois não se intimidaram com as ameaças. Vai vir proposta, das propostas não aceita, vem as ameaças. E aí, meu irmão, minha irmã, se tu és templo vivo, se tu és a igreja onde Cristo habita, também tu irás dizer, como disse os apóstolos: julgais por vós mesmo se é lícito obedecer aos homens ou a Deus. Foi assim que os apóstolos responderam às autoridades. Foi assim que os apóstolos responderam às autoridades que eles interrogaram, que queriam parar, que queriam paralisar, que queriam que eles ficassem quietos, calados, em relação à missão que eles receberam do próprio Cristo Jesus. E nós encontramos lá em Atos, encontramos essa palavra em que os apóstolos, na pessoa de Pedro, ali fazendo frente diante das autoridades que quer parar eles, que quer impedir deles continuar a missão que Cristo confiou à igreja. Veja o que Pedro diz aqui, Atos, pega aí tua palavra de Deus, a espada do Espírito, como diz o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 5, pega ali o capítulo 5, e nós poderíamos agora, compreender melhor o que o Senhor ele nos fala através dessa palavra. Vamos aqui para o 29, Podemos pegar no 28, Atos 5, a partir do versículo 28.
expressamente: vos ordenamos que não ensineis nesse nome. Aqui diz as autoridades religiosas. Que não ensineis neste nome. Não bastante isso, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem? Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, meu irmão, minha irmã, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Agora, se o nosso ministério, se a nossa caminhada com Cristo é uma caminhada fajunta, falsa, tá entendendo? Disfarçada, com outras intenções como a de Judas, né? Judas tinha outra intenção, não a da salvação de almas, mas a salvação de prestígios, a salvação de renome, né? Aí nós iremos nos acovardar. Aí nós iremos ceder. Não enxergaremos nem as ameaças. Nas primeiras propostas, nós estaremos acolhendo. Mas não. Propostas vieram, rejeitaram. Veio agora ameaças. E Pedro e os demais apóstolos dizem: julgai por vós mesmo. Julgai por vós mesmo. Se devemos obedecer a Deus ou aos homens. O que é mais lícito, obedecer a Deus ou aos homens? Obedecer a Deus. E a gente sabe, mas qual é a vontade de Deus? Quem pode dizer qual é a vontade de Deus? Olha para a vida do Cristo. A vontade de Deus está expressa na vida de Cristo. Jesus veio à terra e caminhou o tempo que ele caminhou nessa terra, dizendo qual é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus qual é? Olha para a caminhada de Cristo. Não tem outro ensinamento ou outra revelação maior do que essa. Qual a vontade de Deus? O Cristo Jesus, ele veio revelar a vontade do Pai. Então veja como foi a caminhada de Jesus, veja o que Jesus ensinou, veja como Jesus viveu. Então essa é a vontade de Deus para toda a humanidade. Jesus veio como modelo, para que todos nós pudéssemos seguir esse modelo, seguir Jesus. Então essa é a vontade de Deus. Então Jesus se corrompeu? Não. Então eu não devo me corromper. Jesus aceitou as propostas das autoridades, propostas para trair a Deus? Não aceitou. Então eu também não posso aceitar. Jesus confiou no Pai acima de tudo, até nos momentos em que parecia que ele estava perdido. Confiou. Então eu também tenho que confiar, mesmo diante das situações que digam assim: ou você aceita isso, ou você está perdido. Ou você aceita isso, ou você não tem mais saída. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que confiar em Deus. A gente vê também, né, no livro de Daniel, aqueles 3 jovens que confiaram em Deus acima de tudo, a colocar suas vidas em risco de morte. E confiaram em Deus acima de colocar seu cargo, o cargos o qual eles estavam encaixados entre os ilustres do rei Nabucodonosor, que tinha dado a eles cargos de renome. E no entanto, para não desagradar a Deus, adorando estátua feita pelo rei, eles preferiram colocar o emprego deles em risco e colocar ainda mais a vida deles em risco de morte, quando o rei joga eles naquela fornalha ardente. Então Deus vem em socorro. Deus os socorreu. Então não será diferente, meu irmão, minha irmã, na minha e na sua vida. O que nós precisamos fazer é a nossa parte. Então a nossa parte é confiar e não desconfiar. Eu não posso chegar à segunda fase da situação que eu esteja vivendo enquanto eu não passar a primeira parte, que a primeira parte é eu confiar.
em Deus. Então, se eu confio e espero em Deus, vai acontecer. Mas se eu não confio e não espero em Deus, nada vai acontecer. Porque eu já me entreguei no primeiro momento aos enganos do mundo, às mentiras do mundo. Eu já desisti de ser de Deus no primeiro momento que me foi proporcionado outro caminho que não é Cristo. Outro caminho que não é Cristo. Então eu tenho que permanecer firme, meu irmão. Você tem que permanecer firme. Você tem que permanecer firme. Continue firme. Deus é por ti. Deus não te abandona, não. Deus não me abandona em momento algum. Talvez Ele nos submeteu a um curto tempo de prova. E olha que a prova que Deus nos submete é na intenção de nos aprovar. Deus não coloca nenhum filho, nenhuma filha numa prova para desaprovar. Deus coloca para provar. Por isso, passa essa prova de cabeça erguida, confiante em Deus, sem trair a Ele, sem desistir dEle, sem desacreditar. Mas eu confio, Senhor, mesmo em meio a essa fornalha ardente da provação, da perseguição, de tantas situações que me rondam, que me cercam, que assolam a minha casa, que assolam a minha família, eu confio em Ti, porque Deus é Deus e o único poder que é eterno é o de Deus. Todos os poderes, eles têm tempo limitado. Todos os poderes têm tempo limitado. Mas o poder de Deus é eterno. Por isso, confie em Deus. Acima de tudo, confia em Deus. E nós devemos confiar, acreditar, permanecermos firmes, continuarmos firmes na presença daquele que tudo pode. E é vontade dele nos socorrer. É desejo de Deus nos atender prontamente. O que Ele quer que a gente clame, o que Ele quer que a gente peça. A exemplo aqui dessa viúva, né? Como diz o Evangelho, esta palavra que eu vou ler agora para vocês, dando esse exemplo de como que Deus quer que a gente seja insistente, que bata, porque diz: batei, abri-se-vos-á, pedi e receberei, buscar e acharei. Mas eu quero trazer aqui essa palavra, essa parábola da viúva, essa historinha da viúva que o próprio Cristo nos conta. Então essa parábola nós encontramos aqui em Lucas, olha aqui na palavra de Deus, Lucas 18, a partir do versículo 1, diz o seguinte: propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não quis. Ouvir aquela mulher. Não fez conta daquela mulher. Não se importou com tantas idas dela à sua presença pedir isso. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos, em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então Lucas 18, versículo 1 até 8, vem nos falar desta viúva. Então o que o Senhor está dizendo com isso? Sejam
insistente. Sejam insistentes. Não desistam. Não devo desistir. Meu irmão, minha irmã, você já deve ter ouvido quem é santo, quem é santa. Quem somos nós para viver esse padrão de vida? Quem somos nós para poder seguir os ensinamentos de Cristo, como Cristo ensinou? Seja perseverante. Seja insistente, até porque, meu irmão, Deus não nos pede algo que sejamos incapazes de fazer. Quando o Senhor diz assim, sede perfeitos, porque eu, vosso Pai, sou perfeito, é porque Ele está dizendo que nos dá a graça de assim viver. E esta palavra encontramos aqui no Evangelista Mateus 5, lá no último versículo do capítulo 5. O Senhor diz o seguinte: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai do céu é perfeito. Então, quando o Senhor ele vem nos dizer que a nossa caminhada tem que ser na busca do serviço em perfeição para Deus, Ele não está dizendo assim humanamente, tu sozinho, com tua própria força, com tua própria inteligência, viva a perfeição. Não. O Senhor, Ele nos deu a graça. É o Espírito Santo. E se no entanto, meus irmãos, estamos vivendo a imperfeição, se no entanto estamos sendo levados pela a maré do pecado, se no entanto nós somos frágeis, se no entanto as coisas do mundo nos arrastam, as coisas pecaminosas nos levam a pecar, se no entanto nós estamos distantes da graça de Deus, é porque nós não estamos clamando àquele que pode nos dar toda a graça. Pedir o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dará força. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas, diz o Senhor. E esta palavra se encontra em Atos 1, versículo 8. Que o Espírito Santo é quem nos dá força, nos levanta, nos revigora. Está aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos dá força, que nos impulsiona, que nos levanta, que nos faz ir adiante anunciando Jesus, caminho, verdade e vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, continue firme no teu ministério, continue firme no teu chamado, continue firme na missão e acredite na perfeição, não por nossa própria força, não por nossa própria inteligência, não por nossa própria vontade, não por nossa própria santidade ou bondade, mas acredite nessa perfeição pela força do Espírito Santo. O que devemos fazer é permitir que Ele trabalhe em mim, Ele trabalhe em você. Aí sim seremos cheios do Espírito Santo, e uma vez cheios do Espírito Santo, é o Espírito Santo a operar em nós, e o Espírito Santo operando em nós, o humano é submetido à vontade do Espírito, e a carne já não tem mais força. É o Espírito Santo que nos conduz, como diz Gálatas, se vivemos o Espírito Santo. Eu vou fundamentar aqui com essa palavra que está em Gálatas. Então Gálatas 5:25 vem dizer o seguinte: se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Então o Espírito Santo que nos conduz, porque quando vivemos o Espírito, nós somos conduzidos pelo Espírito, e as nossas obras, ações, as nossas atitudes, a nossa forma de gestuar, de falar, de andar, de vestir, é tudo conduzido pelo Espírito Santo. E o que é conduzido pelo Espírito Santo não tem como não chegar à perfeição que Deus quer. Por isso, meu irmão, minha irmã, termino aqui esta pregação dizendo: você é uma escolhida, você é um escolhido por aquele
que deu a vida por mim e por você neste madeiro da cruz para nos dar salvação. Por isso não acredite em palavras que querem te colocar para baixo. Não acredite em pessoas que querem te colocar para baixo. Não foram eles que derramaram sangue por você, foi Ele. E Ele não desiste de você. Ele não desacredita de você. Deus confia até o último momento na tua conversão, na tua mudança de vida. Por isso acredite, meu irmão. Levante-te, levanta-te, levanta-te, levanta-te e aceita Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, e a tua vida se transformará. Fica com Deus, na presença dEle, na graça dEle. Que o Espírito Santo te unja. Que a Virgem Maria te envolva com seu santo manto, para que seja escudo contra os dardos inflamados do maligno. E que eu e você sejamos perseverantes até o fim. Porque quando o Filho do Homem voltar, Ele quer encontrar fé em mim e em você. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado.